Olá, para quem não me conhece, eu sou o professor Dário Reis, lá do blog Fazer Educação com Dário Reis, e algumas pessoas já me conhecem pelas atividades que são postadas no blog. Algumas pessoas me conhecem da página do Facebook, também Fazer Educação com Dário Reis, e eu decidi agora também fazer esse canal para mostrar na prática algumas dessas atividades que eu proponho no blog, né? Acredito que ficará mais fácil a gente se comunicar e vocês visualizarem aquilo que eu coloco no blog como propostas de atividades. Desde já eu agradeço quem acompanha as postagens no blog e convido vocês agora também a nos acompanhar aqui no canal. Vou tentar colocar alguns vídeos no canal sobre essas atividades que são realizadas em sala, lembrando que todas as atividades, a maioria das atividades, aliás, que eu coloco no blog, são atividades que eu desenvolvo na minha sala de aula com os meus alunos e também são atividades que a maioria eu mesmo crio, eu mesmo elaboro, e a ideia é compartilhar essas atividades com vocês. E se vocês também tiverem algum anseio, tiverem alguma dúvida, tiverem alguma ideia, sugestão de temas a serem abordados nos vídeos aqui do canal, eu peço a vocês que deixem nos comentários de vocês aqui no canal. Vocês podem deixar também nos comentários no blog. E também vocês podem utilizar o meu e-mail. Eu vou deixar o e-mail na descrição do vídeo e vocês podem deixar então essas sugestões de atividades ou dúvidas que vocês tenham com relação a algum tema relacionado à alfabetização, e a gente vai tentar postar aqui no canal para a gente conversar e juntos a gente tirar essas dúvidas que porventura existam, né? E assim, para começar, o primeiro vídeo do canal é esse. Eu quero trazer para vocês uma proposta de atividades de produção textual. Mas não o texto convencional, o texto narrativo como nós estamos acostumados, mas uma produção textual mais simplificada, que numa unidade menor, que é a frase ou a oração. E a atividade é bem simples. Depois eu vou deixar lá no blog, vocês podem sair aqui do canal e ir no blog, que vocês vão encontrar essa atividade pronta para ser aplicada com os alunos. É uma atividade mais ou menos assim. E nessa atividade existe uma proposta de produção textual para produzir frases, que é essa parte de cima, e eu já faço um link com que é essa atividade do meio, que é uma atividade para trabalhar problemas de segmentação, e nesse caso a hipossegmentação, que é quando o aluno junta as palavras em uma frase, junta as palavras em uma oração, junta as palavras no texto de forma equivocada. Eu mostrei assim rápido para vocês na folha, mas eu vou colocar aí durante a explicação, durante as minhas sugestões de intervenção, vou colocar e vocês vão visualizar melhor. Por que eu sugiro esse trabalho com os alunos? E é uma proposta que dá para tanto os professores de primeiro ano até os professores do quinto ano trabalharem com essa proposta, porque o professor vai identificar o nível dos seus alunos, o nível da turma para a qual ele ministra as aulas, e ele vai ou diminuir ou aumentar a complexidade da atividade, mas a proposta pode ser trabalhada de primeiro ao quinto ano sem nenhum problema, né? Eu gosto muito de fazer essa atividade com os alunos, porque eu trabalho com os alunos que já estão no nível mais avançado, os alunos alfabetizados 1, 2, 3, 4, e dando a eles a oportunidade de voltar
e resolver alguns conflitos que eles ainda têm, apesar de já estarem na produção textual, com estrutura textual de paragrafação, das ideias sequenciais para se produzir o texto. Esses alunos, eles ainda apresentam algumas dificuldades, como dificuldades ortográficas, dificuldades de colocar ou inserir os sinais de pontuação básicos, ponto final, vírgula, questões de translineação, que é a separação de sílabas ao final da linha, no limite da margem direita. Também problemas de concordância. Fica melhor para esse aluno visualizar esses conflitos e resolver nessas produções menores, assim como também facilita para o professor fazer as intervenções imediatas com esses alunos nessas pequenas produções, porque numa turma cheia, uma turma, vamos dizer, com 15, 18, 20, 30 alunos, que a gente sabe que é a realidade, ou mais, né, das nossas turmas no Brasil afora, fica difícil às vezes para o professor fazer essa intervenção imediata todos os dias, diariamente, ou todas as vezes que ele for trabalhar a língua portuguesa, todas as vezes que ele for trabalhar algum gênero textual. Então, nessa produção textual, em uma unidade menor que é a frase, facilita ao professor essa intervenção, vai facilitar o trabalho desse professor, sem deixar que ele também tenha uma riqueza de trabalho por estar trabalhando numa unidade menor. Isso não tem nada a ver. Não quer dizer que o professor, por estar trabalhando com uma produção de frases ou com uma produção de orações, ele vai empobrecer o seu trabalho. Muito pelo contrário, ele pode até enriquecer mais ainda o seu trabalho. Isso eu falei dos alunos que estão mais avançados. Para os alunos que estão menos avançados, no nível menor, os alunos que estão alfabéticos, por exemplo, ou os alunos que estão iniciando no nível alfabetizado 1, para esse aluno também vai ser importante esse trabalho, porque ele ainda está precisando dessa unidade menor, ele está precisando de ganhar confiança, e ele ainda não tem um repertório amplo de palavras, de ideias, para produzir ainda um texto grande. Então ele vai se sentir mais seguro para produzir os textos menores, e ele também vai se sentir mais seguro para ler, né, as palavras que originarão as frases. Na maioria dos casos, esses alunos que ainda estão no nível mais aquém, os alunos alfabéticos, por exemplo, eles ainda têm muita dificuldade na escrita, até porque nós estamos falando de nível psicogenético, então tem a ver com a escrita. Eles ainda têm muita dificuldade com relação à escrita, e fica muito penoso para eles se nós pedimos para que eles, por exemplo, produzam um texto. E aí eles têm aquela ideia de que o texto é aquela coisa grande, que precisa. Aí o professor, que já está trabalhando por conta dos outros alunos, a estruturação textual, então ele já tem naquela cabeça a questão dos parágrafos, a questão das personagens, da fala das personagens, dos diálogos, 2 pontos, travessão. Isso para eles ainda é muito penoso, por causa de todos os princípios que nós já conhecemos dos alunos que são alfabéticos. Omissão de letras, ainda está numa escrita baseada na sílaba, que é uma unidade bem menor ainda que a palavra, né? Então, para eles vai ser muito importante esse trabalho de produção de frases, para eles irem ganhando confiança e também irem ampliando aos poucos essa produção. Então, vamos lá. Qual é a proposta? Aqui eu levo para as crianças um banco de palavras. Aqui tem 32 palavras. E a proposta inicial, primeiro, eu peço para que esses alunos produzam frases utilizando apenas as palavras que estão no banco de palavras. Eles não podem usar outras palavras que não sejam essas. Alguns dos alunos vão encontrar dificuldades,
Aí eles vão te procurar, eles vão te questionar, eles vão querer saber se pode, se não pode, quais palavras pode. E o professor, ele não pode, nesse momento, já dizer para o aluno, olha, utiliza a palavra do quadrinho tal e combina com a palavra tal, que vai formar uma frase. O professor precisa estimular esse aluno a produzir suas frases de forma espontânea. Ele tem aí o banco de palavras, ele tem as palavras à sua disposição e eles precisam inicialmente pensar como combinar essas palavras para produzir as suas frases. E aí nós vamos encontrar as dificuldades dos alunos com relação às concordâncias. Você pode ter um aluno que utilize, por exemplo, viajei, o verbo viajei, mas que ele não concorde com o pronome eu. E aí é a hora da intervenção do professor. Mas aí você deixa nesse primeiro momento que o aluno faça as suas produções, como uma produção espontânea. Para os alunos que já estão no nível mais avançado, eles vão conseguir, eles vão produzir essas frases talvez até num tempo recorde, né? Vão produzir sem muitas dificuldades, cabendo ao professor depois fazer apenas as intervenções com relação a essas concordâncias, né? Mostrando para esse aluno que quando eu tenho um verbo conjugado, ele precisa concordar com os seus pronomes, com os substantivos. E aí é a oportunidade que o professor vai ter de trabalhar concordância com relação a plural, singular, né? Sujeito com predicado, que é claro que com os nossos alunos nós não vamos utilizar esses termos, mas é a hora que o professor tem essa oportunidade de trabalhar esses termos com os alunos que já estão no nível mais avançado. Os alunos que estão no nível aquém dos alfabetizados, eles encontrarão nesse primeiro momento muitas dificuldades em produzir as suas frases. O aluno alfabético, às vezes até um aluno alfabetizado 1, que está iniciando, está aí no início desses níveis psicogenéticos pós-alfabéticos, né? Esses alunos vão encontrar dificuldades. E aí é quando o professor entra com essa outra proposta do trabalho de produção de frases com essa atividade, mas dando uma outra orientação, que vai servir tanto para os demais, para que eles façam as correções necessárias, para que eles façam a comparação se eles conseguiram ou não produzir as frases de acordo com o pensamento inicial do professor, porque quando eu elaborei essa tabela de palavras, esse banco de palavras, já tenho em mente 8 frases que podem ser produzidas com essas palavras. Não necessariamente serão apenas 8 frases. 8 frases foi o que o professor pensou. Os alunos poderão conseguir produzir mais que 8 frases. Mas inicialmente o professor já pensou 8 frases. Então, quando você der esse outro comando que eu vou dizer agora, os alunos vão ter a oportunidade de perceber se eles pensaram naquela forma de produzir aquelas frases, da forma como o professor pensou. E para os alunos que estão com as dificuldades iniciais para produzir essas frases, que são os alunos alfabetizados 1 ou alfabéticos, os silábicos ou silábicos alfabéticos, por exemplo, eles vão ter a facilidade por conta da orientação, do caminho que o professor vai dar para o aluno para produzir essas frases, que é quando o professor vai enumerar cada quadrinho desse aqui, então vai ficar quadrinho 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, até chegar no quadrinho número 32. E aí o professor, após enumerar junto com os alunos, o professor vai dizer para esses alunos que os números combinados em uma certa ordem formarão frases coerentes, frases com sentido, as frases que o professor pensou. E aí o professor vai colocar no quadro, ou vai escrever no caderno do aluno, ou o professor já levou digitado
levou digitados, aliás, esses números na sequência certa para produzir as frases. Então o professor vai mostrar aos alunos as sequências numéricas desses números, as 8 sequências que, quando combinados, formarão as frases. E para os alunos que estavam com muita dificuldade, eles vão perceber que agora facilitou. Com o comando do professor, com a orientação do professor, com os caminhos que o professor ofereceu, eles se sentirão agora mais seguros, mais à vontade para produzir essas frases. E eles então partirão para a produção. A partir daí, essa é a proposta inicial e parece, quando eu estou falando com vocês, talvez parece que é uma coisa muito rápida, mas não é. Eu fiz isso aqui com os alunos, essa questão da produção de frases, em mais da metade da aula do dia letivo. Aqui eu dou aula no Distrito Federal, aqui nós temos 5 horas aula, então essa primeira proposta, essa primeira parte da atividade, essa aqui, eu ainda não falei para vocês sobre essa segunda parte, a primeira parte durou em média 3 horas. Então assim, é muita coisa que o professor tem para explorar. Após isso, as frases já estarão produzidas, os alunos já terão feito as suas frases, os alunos mais avançados já fizeram as comparações, os alunos que ainda não estão avançados, mas que estavam com dificuldades, também já fizeram as produções, porque o professor deu os caminhos pelas sequências numéricas, eles produziram, as frases estão produzidas. Agora é o momento do professor, um a um, chamar esse aluno na sua mesa, chamar esses alunos, aliás, na sua mesa, para fazer as intervenções. Ver se os alunos colocaram ponto final ao final das frases, das orações, ver se esses alunos iniciaram as frases e as orações com letra maiúscula, ver se houve uso de nomes de pessoas e se eles utilizaram letra maiúscula, fazer a correção se o aluno já está utilizando letra cursiva, fazer a correção do traçado das letras, isso é importante também para o aluno se desenvolver e ganhar autonomia, ter essa conversa com o aluno quanto às concordâncias, se eu tenho uma palavra viajei, viajei, quem foi que viajei? Fui eu quem viajei? Foi ele quem viajei? A mamãe viajei? Quem pôde fazer isso? Então, é o momento que o professor tem de fazer essas intervenções após as produções prontas e ficará muito mais fácil para esse professor fazer essas intervenções quando ele tem unidades menores de produção, porque ele precisa fazer essa intervenção junta ali com o aluno, um a um, porque às vezes no coletivo alguns alunos se perdem, não conseguem acompanhar, e é o momento então que o professor tem para fazer as intervenções individuais. Com relação às intervenções, durante esse atendimento que o professor fará individualizado aos alunos para verificar como eles produziram essas frases, o professor pode aproveitar para levar os alunos a ampliarem o seu repertório de palavras, repertório de ideias, para enriquecer as suas produções. Então, os alunos poderão levar para o professor uma produção de frases e o professor perceber que essa frase precisa de um complemento ou, mesmo que ela não precise, mas ela poderá ter um complemento para ela ficar mais rica com relação à informação contida nessa frase. Por exemplo, se o aluno produz uma frase dessa forma: o gatinho tremia de frio. Tá uma frase certa, correta, coerente, o gatinho tremia de frio, por si só, essa informação basta. Mas o professor pode questionar ao aluno: por que o gatinho tremia de frio? E ele precisa responder por quê com palavras do quadro de palavras, do banco de palavras. E aí o professor vai conversando com esse aluno até esse aluno perceber que o gatinho tremia de frio porque estava na chuva. Então, ele pode ampliar essa frase, o gatinho tremia de frio na chuva. Um outro exemplo, o aluno pode formar a seguinte frase, produzir a seguinte frase: na sexta-feira terá reunião. E o professor questiona a ele, então, para ele ampliar
essa produção, o professor questiona: reunião de quê? E ele, conversando com o professor, vai chegar à conclusão que é uma reunião de pais. Na sexta-feira terá uma reunião de pais. Ou na sexta-feira terá uma reunião de família, porque família também tem no banco de palavras e é possível que essa frase seja construída desse jeito. Uma terceira possibilidade de produção de frase do aluno e que o professor pode oferecer a ele uma ampliação é: viajei com minha família. O aluno pode produzir uma frase assim: viajei com minha família. E o professor intervém, o professor questiona: para onde? E no banco de palavras ele vai encontrar que pode ser para a praia. Então eu amplio essa frase, amplio essa ideia e eu fico com viajei com minha família para a praia. Então, essas são algumas das possibilidades de intervenção que o professor tem a fazer individualmente com o seu aluno, com essa proposta de produção de frases que inicialmente parece uma coisa simples, parece uma coisa que não vai demandar tanto tempo, mas que é muito enriquecedor se o professor souber explorar bem a proposta e se o professor aproveitar para enriquecer os seus alunos, tanto em repertório de palavras quanto em repertório de ideias. Eu espero que vocês tenham gostado da dica, da proposta de atividades. Eu vou voltar ainda com essa proposta do meio, eu vou encerrar aqui porque senão vai ficar muito longo o vídeo, e eu vou voltar com essa outra proposta, que é a proposta de se trabalhar com a hipossegmentação, que é quando o aluno junta ou aglutina todas as palavras ou algumas palavras dentro da frase, dentro do texto. Para encerrar esse momento, eu gostaria de deixar para vocês uma frase de Celso Antunes. Celso Antunes diz o seguinte, que o verdadeiro professor jamais ensina, desafia o aluno a buscar respostas e transferi-las para a vida. Com essa frase, então, eu quero encerrar esse vídeo. Muito obrigado por vocês assistirem ao vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que tenham contribuído para a prática de vocês. Vou deixar no blog a atividade pronta para que vocês só reproduzam e apliquem com os alunos de vocês. Peço a vocês que se inscrevam no canal, que vocês ativem o sininho para que vocês recebam as notificações de quando um novo vídeo for publicado no canal, e vai ser logo esse próximo vídeo sobre a hipossegmentação. E também compartilhem o vídeo com os amigos de vocês no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, não sei. E não deixem de visitar o nosso blog. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês.